Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Eu espero que os senhores estejam bem. Vamos lá, vamos conversar mais um pouco. Tirei aqui um momento para falar com vocês. Pessoal, eu vou externar aqui uma situação minha, assim, antes de eu entrar no que eu quero mostrar aqui para vocês. Assim, eu acho tudo demais, tudo em excesso faz mal, né? Qualquer coisa. Então eu acho que o bacana é você saber dosar. Um exemplo, a Red Pill, né? Esses dias eu vi um outro canal aqui, eu fazia um react desse vídeo, não para confrontar, mas para fortalecer, endossar a fala da pessoa quando ele falou de inscritos, né, que ficam. Tive uma interrupção aqui, mas retomando aí, assim, tudo demais é nocivo. Então, assim, o cara não faz outra coisa, né? Ele não vê outra coisa. Um exemplo aqui, eu fiz uma pausa aqui, eu estava estudando inglês aqui. Só que aí o meu inglês aqui, ele é bem lento, é um estudo bem lento, assim, eu pronuncio todas as frases que o professor coloca, aí escrevo, aí depois, o que que eu faço? Aí eu pauso o vídeo, aí eu vou corrigir, aí vou passar limpo no meu caderno, botar, ainda faço a tradução ainda. Aí esses minutos, enquanto eu tô fazendo o procedimento escrito aqui, aí eu salto o play aqui no YouTube e vou vendo alguma outra coisa. Às vezes eu assisto um vídeo inteiro por pedacinhos, sabe? Sempre fazendo aquele intervalo ali, enquanto eu tô anotando, né? Quando eu pauso e vou falar. Na hora de anotar, enfim. É uma maneira de ganhar tempo. E aí eu consigo, eu tô fazendo o que eu quero, eu consigo. Igual quando eu tô fazendo caminhada. É muito comum quando eu tô fazendo caminhada eu responder várias pessoas que me mandam mensagens, até inscritos meus. Respondo um, respondo outro. Ou seja, eu tô fazendo minha caminhada e tô respondendo os inscritos. Já fez duas coisas ao mesmo tempo, porque eu acho que tempo é uma coisa preciosa. Tempo vale ouro. Tempo é uma coisa que não se recupera, né? Se você perdeu um ano aí que deixou de fazer alguma coisa, aquele ano não tem como recuperar mais. Então assim, qualquer que seja o assunto, eu acho que tudo tem que ser dosado. Então a Red Pill tem que ser dosada e, por exemplo, esses assuntos que eu particularmente mergulhei muito a estudar sobre os transtornos de personalidade, para que eu pudesse aprender mais e mais disso e me proteger, usar esse conhecimento para me proteger, não é para eu me tornar como aqueles que têm um transtorno, né? Mas sim tentar me proteger, me precaver. Eu digo aos senhores que, graças a esse conhecimento adquirido, eu já consegui me desviar hoje eu estou de um jeito que, quando eu conheço uma pessoa, não demora muito, eu percebo se ela é uma pessoa abusiva ou não. E às vezes eu dou até os meus votos de confiança nela, eu dou os créditos a ela que é para me ver. Pra me ver até onde ela vai, né? Assim, a capacidade dela. E eu acabo descobrindo. Então eu já me saí, porque às vezes nem tudo eu conto aqui no canal, mas eu já conheci pessoas aí, por acaso, que não demorou muito eu perceber e ó, pulei fora, né? Então hoje eu acho que vocês percebem que eu não tô assim muito focado, eu não fico falando disso o tempo todo. Mas aqui, de vez em quando eu assisto, de vez em quando, dependendo do tema, eu vou assistindo alguma coisa assim num momento vago, para que não caia no esquecimento, para que eu não seja sabotado pela minha própria mente. Parece que é igual você estudar idioma. Se eu começar a estudar uma língua, aí eu estudo uma semana, e depois fico 15 dias sem estudar, quando eu voltar eu já não lembro mais o que eu estudei lá atrás. É igual isso aqui, é bom de vez em quando a gente tá fazendo uma retomada, dando uma revisada, vendo alguma coisa, porque vai fortalecendo ali dentro do cérebro. Então isso eu falei, é fortalecer, não é se viciar, não é ficar viciado, você não vê outra coisa. Infelizmente, eu vi esses dias, deixa eu ver se eu encontro bem aqui o título, até abrindo agora aqui no histórico, deixa eu ver, eu vou ficar devendo essa pra vocês, mas tem um canal que o cara deu uma bronca, ele falou, tem muitos caras aí que é só Red Pill o dia todo, o cara não estuda pra outra coisa, não estuda um idioma, não escuta uma música, não foca, por exemplo, um concurso público, outra coisa, é só Red Pill, aí acaba ficando intoxicado, tudo que você é igual remédio, por exemplo, o remédio, se você tomar doses além do que é o devido, você vai morrer.
Pega um remédio que você tem que tomar um comprimido por dia, toma 5, para você ver o que vai lhe acontecer. Então tem que ser um negócio dosado. Até mesmo isso aqui, essa questão do conhecimento, eu já assim, eu me desaviciei. De vez em quando eu dependo do tema. Um exemplo, hoje eu abri uma live aqui, deixa eu ver que dia que foi gravada essa live. Foi por acaso aqui, eu nem sabia, 4 meses atrás. Foi gravada esta live. Ah não, tem mais. Aqui tem gente que viu há 10 meses atrás, aqui não mostra quando que foi publicado, mas tem comentários aqui de 10 meses atrás, deve ter quase um ano já que foi gravado. E eu vou até indicar aqui, primeira vez que eu tô vendo vídeo nesse canal aqui, nunca nem, foi por acaso o YouTube sugeriu, eu abri aqui, Psicanálise e eu. São 2 homens aqui conversando. E aí, por que eu resolvi tirar esse momento e gravar? Eu digo, eu tenho que parar o que eu estou fazendo aqui e gravar, porque se eu perder essa inspiração aqui, eu não vou lembrar depois, eu não vou saber mais o que falar. Então, eu fiz um intervalozinho para conversar com vocês. Eu queria partilhar com vocês uma situação que aconteceu comigo aqui ano passado. E eu vou deixar até essa questão um pouco em aberto, só que aqui eu gostei de uma fala, porque a fala dos caras aqui, são 2 homens aqui, é Getúlio e Josimar. A fala deles 2 foi em cima da minha situação que aconteceu ano passado. Pessoal, ano passado, eu acredito que ali por volta do mês de setembro vocês se recordem, isso eu partilhei com vocês, na época até pedi dicas, que eu queria voltar a fazer a psicoterapia, né? Quando da minha desistência de sair de casa, que não vou para psicoterapia. Eu paguei um pacote de 6 consultas com um psicólogo. Foi por aquele site Doctoralia. Um senhor chamado Vander. Fiz o agendamento. Assim, eu agendei a primeira consulta com ele, fiz. Aí nessa consulta ele já me fez uma proposta. Ele me ofertou. Eu achei muito barato. Pessoal, eu nunca fiz uma psicoterapia tão barata como foi essa. Aqui eu não tô queimando o cara, não. Assim, teve muita coisa boa que ele me falou que eu aproveitei. Mas o que eu vou falar aqui é uma coisa que é comum não só a esse psicólogo que eu consultei, mas depois dele teve uma outra que eu conversei. Essa outra não foi consulta, é uma amizade que eu tenho. E eu ouvi a mesma coisa que eu ouvi dele, parece-me que é comum. Eu vou colocar esta situação aqui, vocês vão ouvir também uma fala que eu reservei aqui no YouTube, e aí você vai poder comentar. Aquele que tiver uma propriedade, que puder acrescentar aí, acho que vai ajudar a mim e a todos aqui. Quando eu escolhi esse profissional, eu olhei lá no currículo, na ficha dele, né, no site, tava assim, psicólogo há 22 anos, não, há 20 anos, se eu não me engano era 20 anos, professor de uma instituição, ele é de Minas, esse cara, professor universitário e psicanalista, e doutor também, se eu não me engano, doutor numa área lá. Eu fiquei, rapaz, o cara tem bagagem. Eu digo, agora eu tô caí na mão certa aqui, né? Tenho certeza que eu vou me dar bem aqui com ele. E por um preço desse, aí ele me ofertou um pacote de 8 consultas por R$ 350. Seria 2 consultas por semana. Eu só fiz 6. Quando chegou na 6ª consulta, eu falei, eu não quis mais continuar. Assim, o que eu precisava eu não tinha mais nada que conversar. Eu poderia ter esticado as 2 consultas, mas ia ser só encheção de linguiça. Eu não queria perder uma hora. Uma hora eu já poderia usar para outra coisa, né? O que eu realmente precisava, eu já tinha tratado com ele. Mas eu lhes digo assim, eu fiz a primeira, fiz a segunda, a terceira, 3 consultas eu fiz. E assim, em 2018 eu fiz, não, ali entre 2017 até 2018, eu fiz 15 consultas com um profissional psicanalista. O cara, eu não sei qual era o outro curso superior que ele tem, porque a psicanálise você pode ter graduação em qualquer coisa, e aí você vai lá e faz tipo uma especialização em psicanálise. E aí tem os psicólogos também que fazem essa especialidade, né? Também da psicanálise. Esse que eu tratei lá em 2018, ele era apenas psicanalista. Pelo menos foi o que ele me falou, né? Ele não tinha graduação em psicologia. Foi muito bom.
Olha, de 15 consultas que eu fiz com ele, só teve uma assim que eu não achei que foi muito legal. Eu acho que eu já comentei isso tempos atrás, que foi uma situação até do meu trabalho, que ele foi me aconselhar que eu deveria ir lá pedir desculpa para a mulher. Foi uma coisa assim que eu não concordei, mas também eu não vou aqui desprezar toda a parte boa que ele foi para mim por causa de uma consulta que não tenha sido muito proveitosa, né? Mas assim, no mais foi muito bom, assim, sabe? Muita explicação a meu respeito. Puxa-se muito do passado. Olha, você tem essa atitude. E era tão incrível, pessoal, assim, que até o meu modo de conversar, o jeito de eu contar uma história, a minha forma de pensar, a minha forma de enfrentar, tudo ele explicava. Olha, você. Eu nunca me esqueço de uma explicação que foi uma coisa que ele pegou no ar, eu nem perguntei. Ele disse assim: olha, você é muito detalhista nas suas explicações, né? Tudo seu tem que ser bem explicado, nos mínimos detalhes. Ele falou, mas eu te entendo. Ele falou, sabe por que você é assim? Porque no seu passado, lá na sua infância, especialmente na infância, você não foi compreendido. Às vezes você foi até injustiçado em alguma coisa que você falou, em alguma coisa que você quis expressar. Isso não foi, então, assim, como um mecanismo de defesa do teu inconsciente, é automático isso. Ter essa necessidade, tudo que você vai falar, você tem que colocar nos mínimos detalhes, que é para não ficar uma sombra de dúvida, não ficar nada obscuro, tudo muito claro, tudo muito bem explicado ali. Ele falou, e por que você faz isso? Você não tem consciência, né? Mas é o medo de não ser compreendido, é o medo da injustiça, é tudo isso. Ele falou, tudo que você contou aqui para mim, uma outra pessoa que não tivesse essa situação, ela resumiria em 5 minutos o que você falou aqui. E eu iria conseguir entender normalmente, mas é a sua forma de ser, né? Você é assim. Eu diria que a psicanálise ela é muito, muito boa para o autoconhecimento. Se você quiser se conhecer, saber o porquê de cada coisa em você, psicanálise. Então eu gostei muito. Então o motivo que eu escolhi o Wander naquela ocasião não foi nem tanto pela psicologia, foi mais pela psicanálise. Eu pensei, eu vou fazer um acompanhamento com um psicanalista. Eu enxerguei nele uma possibilidade igual em 2018 com o meu outro terapeuta. Muito bom na época. E fiz a primeira consulta. Pessoal, vocês acreditam que tudo que eu perguntava para ele, eu fiz várias perguntas, assim, eu falava assim, Wander, mas por que que eu tenho tal coisa? Eram sempre respostas evasivas. Tipo assim, eu questionava, eu queria uma explicação daquilo, aí ele, não, mas olha, vamos focar aqui, porque daqui para frente, o que você pode fazer para melhorar, porque aqui na verdade eu tenho tudo gravado aqui, né? Mas eu tô tentando ser bem objetivo aqui na minha fala. Quem sabe, eu até gravei um tempo atrás, assim, baseado em umas falas, eu escutando e pegando ponto a ponto, as 6 consultas eu gravei, todas estão gravadas aqui comigo. Mas eu vou me ater só pelo que eu estou lembrando e pelo que eu preciso aqui. Quando chegou na 4ª consulta, eu questionei ele. Eu falei, não, hoje antes da gente entrar no nosso assunto, eu falei, eu queria esclarecer uma coisa aqui com você. Eu falei, é porque eu paguei uma consulta com você, eu fiz o pacote aqui com você e eu esperava um atendimento dentro da psicanálise. Eu falei, eu já tinha feito lá atrás, gostei muito e eu queria, só que eu não estou tendo isso. Eu falei, você está assim, tentando me ajudar, né, tentando me orientar aqui, mas assim, sem explicar nada do que aconteceu para trás, sem explicar o porquê disso. Eu falei, eu queria saber se de uma vez que você é um psicanalista, por que não? Porque você não... Eu falei, eu sei que você não está utilizando, eu sou consciente disso. Eu falei, você está usando um outro jeito aí para acompanhar a conversa, mas não tá. Pessoal, quando eu falei isso, aí ele disse assim para mim, ele falou, olha, Vitor, realmente você tem bagagem. Ele falou, realmente você tem muita bagagem, né? Pelo que eu estou vendo, porque não é muito comum paciente meu tá me fazendo esse tipo de questionamento. Então vamos lá. Ele falou, olha, eu sou psicólogo há mais de 20 anos. O meu acompanhamento, eu trato os meus pacientes, não é com psicanálise. Eu trato com terapia cognitivo-comportamental. Então, a psicanálise eu utilizo ela só para escrever livros, escrever artigos, mas não para tratar pacientes.
Falou, se você quiser alguma coisa de mim relacionada à psicanálise, você pode comprar. Inclusive, na época ele até me falou que já ia inaugurar, né, publicar não. E já ia botar em vendas, tipo assim, mais um livro dele que era escrito à luz da psicanálise. Você pode comprar meus livros e ler. Agora, numa consulta psicoterápica, eu não utilizo psicanálise para tratar. Eu falei, por que não? Aí ele falou assim, olha, um exemplo aqui, nós fizemos um pacote para um mês, né? Eu tenho certeza que com a terapia cognitivo-comportamental eu consigo te tirar da tua crise, do teu problema, talvez até em menos do que essas 8 consultas. E se você for fazer psicanálise comigo, você vai levar meses, até anos, para concluir, né? Para concluir todo o processo, porque é muito mais lento. Então, o meu foco é tentar ajudar assim, o quanto antes, até para que você não gaste muito dinheiro, né? Você não fique pagando muito, e também é para que você tenha, para que eu te tire da crise, né? Se você estiver mal, se você estiver com algum problema. Aí eu falei pra ele, não, eu já tive muito ruim, mas eu não tô tão ruim assim agora. A crise maior já passou, eu realmente era uma coisa assim, eu queria conhecer mais de mim. Eu queria entender o porquê de muitas coisas em mim. Aí foi quando eu ouvi, pessoal, ele falou, não, rapaz, tira isso da tua cabeça, sabe? Tira isso da tua cabeça. O que isso vai te agregar? Entender o que aconteceu lá atrás, por que fulano fez isso? Não, eu não faço esse tipo de tratamento. A minha forma de tratar é assim, nós vamos olhar como é que você está hoje e o que nós vamos fazer para melhorar a tua vida daqui para frente. E vira a página, esquece o passado. Deixa o passado para lá. Passado passou, não volta. Olha. Aí eu fiquei assim, eu digo, pessoal, mas me deu um desânimo, porque assim, eu não paguei aquelas consultas para isso. Para isso aí eu já tinha feito muitas vezes, sabe? Eu já sei como é que é. Eu fiz querendo um acompanhamento psicanalítico. Psicanálise pura. Nem eu pagaria meses sucessivos se fosse preciso, mas ele deixou bem claro que ele não faz, ele não trabalhava. É tanto que eu ainda fiz mais 3 ainda, né? Eu fiz a 4ª consulta, que foi nesse dia, a 5ª e a 6ª. Aí pronto, aí eu despachei, falei que não queria, para mim já estava o suficiente, né? E pessoal, depois de eu ter feito esse acompanhamento com esse psicólogo, eu entrei em contato com uma mulher, uma senhora, que ela se tornou assim uma amiga para mim. Eu conheci essa mulher através da minha irmã, quando eu estive na Holanda, em 2013. Vamos fazer umas contas aqui. Em 2013, ela é psicóloga, ela é uma brasileira, psicóloga, casada com um holandês. E quando eu andei em 2013, ela me disse que tinha 25 anos que morava já em Amsterdã. Ela tinha 56 anos. Vamos contar aqui, de 2013 para cá, já se passaram, vamos arredondar aqui, 9 anos, né? 56 mais 9, ela está com 65 anos agora, né? 65. Pessoal, mais um ser humano maravilhoso. Aí aqui eu vou dar mais uma prova para vocês de quem é quem, né? Quando eu menciono muito a minha irmã. Minha irmã era muito amiga dela na época que eu andei lá. Inclusive, fizemos até um passeio. Eu cheguei a andar no apartamento dela. Uma pessoa, assim, muito, muito gente fina. E pouco tempo depois que eu voltei, ela, literalmente, essa psicóloga foi descartada. Ela foi descartada pela minha irmã. Eu me lembro de um dia que ela comentou assim, eu perguntei por ela, eu falei, fulana, não, eu não tenho mais contato não, já bloqueei todos os contatos aqui com ela. Não tenho notícia dessa mulher mais não. Pessoal, eu acredito que talvez, é muito provável sim que a minha irmã tenha tentado fazê-la de suprimento narcísico, e aí, como ela é psicóloga, e ela é psicanalista também, essa mulher. Quando eu andei lá, ela me falou. Ela até me deu um toque na época. Ela falou, psicanálise de Freud, né? Freudiana e tal. Ela disse, eu já, assim, eu sou formado também nessa área. E um dia eu perguntei para ela, um dia eu questionei com ela. Olha, até hoje, 9 anos eu sou amigo dessa psicóloga. Direto nós conversa aqui. Ela, quase que diariamente, ela manda coisinhas engraçadas aqui para mim, eu mando para ela. De vez em quando eu marco com ela pra gente bater um papo. Ela também é bem corrida, ela trabalha muito, ela e o marido, mas de vez em quando ela tira um tempinho, a gente marca um horário aí, conversa. E ano passado,
logo após essa consulta, eu mandei um áudio para ela um dia. Eu falei, fulano, eu queria... na verdade, eu fiz uma proposta. Eu falei, eu queria saber se você toparia me atender. Eu falei assim, você é uma mulher muito inteligente, eu te admiro muito, eu estou disposto a pagar. Eu falei, se você quiser me atender. Eu falei, eu fiz um acompanhamento aqui, mas não foi muito bom, mas eu acho que contigo eu teria mais sucesso. Aí a gente ficou naquele negócio de tentar marcar um horário. Umas 3 vezes a gente tentou e não dava certo, aí na terceira vez deu certo. Eu lembro que eu estava até na escola, deixa eu ver. Foi um dia que eu estava na escola, era um dia de planejamento. A escola meio deserta ainda. Não, já tinha começado as aulas presenciais, mas muito pouco. Eu estava sozinho na biblioteca. E aí ela fez uma chamada. Eu conversei cerca de 45 minutos com ela. E aí eu contei, né? Aí o que que eu fiz? Eu não falei do psicólogo que eu tinha consultado recentemente, né? Eu falei da situação em si. Eu falei, não, eu queria... Aí ela disse assim, olha, eu não vou poder te atender porque, por regra, nós psicólogos, a gente não atende amigos. Nem amigo, nem familiar, assim, não é muito da ética, sabe? Mas eu posso ouvir a tua situação como sua amiga e opinar como tua amiga. E como eu tenho um conhecimento, eu posso utilizar do que eu souber, o que eu achar que dá para encaixar aí, coloca. Mas não é bem assim um tratamento, um acompanhamento como se você fosse uma pessoa desconhecida que eu estou ali atendendo pela primeira vez, né? Você é meu amigo, ela falou. Mas pode falar. Aí pessoal, como eu não podia abusar da boa vontade da minha amiga, né? Eu dei aquele resumão. E coloquei, eu digo, olha, eu queria... Não, na verdade... Não, pessoal, minto. Na verdade, eu falei para ela. Agora que eu tô lembrando aqui, na verdade eu falei que eu tinha pagado as consultas. Eu expliquei para ela que eu tinha pagado as consultas e que o psicólogo se recusou, né? Se recusou a me atender. Falei de 2018, que eu tinha feito um acompanhamento excelente lá. E aí eu digo, olha, você tinha me falado que você é psicanalista e tal. Eu pensei que talvez você poderia me ajudar, né? Foi o que eu pensei para fazer esse acompanhamento e tem muitas dúvidas aí que eu queria respostas. Pessoal, vocês acreditam que o que eu ouvi da boca dessa mulher foi a mesma coisa que eu ouvi do outro lá? Ela disse assim, não, por favor, escuta bem o que eu vou te falar. Não entra nessa, cara. Não entra nessa de fazer tratamento psicanalítico. Não faz isso. Disse, o psicólogo que te atendeu está corretíssimo, certinho. Assina embaixo. Eu, no lugar dele, eu teria feito a mesma coisa. Sabe? Porque, olha, o que esse outro fez lá em 2018 para ti, ele te deu foi aulas. Ele te deu aulas de psicanálise. Para você assistir aula, tem aqui no YouTube. Você entra no YouTube, tem muita aula de psicanálise. Né? Você pode assistir vídeos, tem livros para você ler. Aí você vai aprender, mas você tá com um problema e você querer resolver os teus problemas com psicanálise, você não vai conseguir. Ela disse, é muito caro, demora. Ela falou, olha, tem pessoas que demoram 20 anos. 20 anos para ter um problema resolvido. Pessoal, agora aqui... Aí assim, ela me curou. Não, você continue seu tratamento com essa terapia aí. A terapia cognitivo-comportamental é ótima para você. Sabe? Porque o que você quer estar sabendo de remoer no passado, rapaz? Você tem que focar no futuro. Sabe? É daqui para frente. É isso aí. Se eu fosse te tratar, era desse jeito que eu ia fazer também. E assim, eu agradeci, tudo bem, tranquilo. Só que aqui, pessoal, eu vou detonar essa teoria. A pergunta que eu vou deixar para vocês é por que psicólogo, cara graduado em psicologia, por que o graduado em psicologia parece que é tipo uma rixa, sabe? Parece que é uma rixa que tem com a pessoa que fez psicanálise, com a pessoa que é puramente psicanalista. Olha, eu tive um atendimento com o psicólogo o psicanalista em 2018 e teve um rapaz também. Hoje, infelizmente, o contato se perdeu, né? Eu não tenho mais contato com esse rapaz, mas ficou um legado maravilhoso dele na minha vida, que foi o Rafael, do canal Psicanalista Realista. Ele, por várias vezes, ele fez... Praticamente eu ganhei assim, umas consultas gratuitas dele. Eu teve dias aqui de eu conversar 2 horas em chamada de vídeo com o Rafael várias vezes. Era 1 hora, 2 horas aqui. E foi outro cara assim que me abriu muitos olhos assim sobre muita coisa.
Ó, um exemplo, através dele eu descobri que eu tenho neuroticismo alto. O neuroticismo é um alto grau de sensibilidade. Aqui eu vou só recapitular um exemplo, não estou minimizando os problemas, mas vocês lembram o jeito que eu ficava quando eu passava uma contrariedade aqui com a minha mãe, a crise de nervo, o nervosismo que eu ficava, a raiva que eu ficava, o estresse, sabe? E por exemplo, quando eu conversei com o Rafael, ele falou assim, cara, é uma pessoa que tem baixo nível de neuroticismo passa por a mesma situação que você está passando e não fica do jeito que tu ficou. E ele deu o próprio exemplo do irmão dele. Ele falou, o meu irmão mora com minha mãe. O meu irmão mora com minha mãe e tu acha que a minha mãe não é desse jeito também? Enche o saco, pega no pé? Tu sabe o que ele faz? Ele dá a gargalhada dela. Ela fica. Ele falou, lá é o contrário. Ela tenta fazer raiva pro meu irmão e o meu irmão é que mata ela na unha. Porque ela não consegue atingi-lo. Ele ri, ele tira a onda da cara dela, ele esnoba dela lá dentro da casa, debocha dela, e acaba que ela que fica com raiva estressada, e não ele. Por quê? Porque o grau de neuroticismo dele é baixo. Já você não, você tem um nível de sensibilidade muito. É muito ligado à sensibilidade, é muito alto essa sensibilidade. Então qualquer coisa assim te abala, né? Uma coisa que de repente você era pra. Eu lembro até da pergunta que eu fiz pra ele, né? Eu falei, Rafael. Por que quando uma pessoa me fere, uma pessoa me chateia, me magoa, faz uma coisa muito ruim, eu demoro para digerir aquilo. Às vezes fico semanas com aquela coisa corroendo dentro de mim, sabe? Aquela raiva, às vezes até o ódio, sabe? E tem gente que não, tem gente que acontece hoje, amanhã parece que nem, é como se ninguém mexeu com ele. Neuroticismo. E olha, eu assisti uns vídeos sobre neuroticismo. Então, mas tudo isso é uma... O Rafael, ele não descobriu isso em mim, o neuroticismo, num resuminho que eu dei pra ele. Foi conversas e contando mesmo o histórico todinho de vida, tudo que aconteceu pra trás, tudo. Aí, tá, então, hoje você é assim, porque lá atrás, isso. Então, assim, o Rafael, ele é formado em Direito, e fez especialização em psicanálise. A mesma coisa o meu terapeuta lá de 2018, o Tiago. O Tiago também faz a mesma coisa. Então, pessoal, eu digo para vocês que foi o melhor tratamento que eu tive. Foi o melhor tratamento que eu tive, foi dentro da psicanálise. Eu nunca tive informações tão boas, tão precisas, tão em cima mesmo da situação como dentro da psicanálise. Para mim, essa terapia cognitivo-comportamental, ela ajuda. Não vou dizer que é tudo ruim, né? Mas a psicanálise é bem melhor. Muito, 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 muito melhor. Mas eu fico me perguntando, por que psicólogos formados não gostam? Pode ver que quem geralmente trata mesmo do paciente com a psicanálise é quem não é psicólogo. É quem fez só a psicanálise. Mas eu lhes deixo essa pergunta aqui. E aí vocês vão ouvir, eu vou colocar aqui uma fala de são dois psicanalistas aqui conversando sobre narcisismo. Aqui no vídeo eles estão comentando sobre o Wolverine. Olha o que um desses senhores irá falar aqui. Eu vou soltar o áudio. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais o volume. Vamos lá. Entendeu? E se ela já entendeu o que ela vai precisar, ela vai... Eu botei, tá no acelerador aqui. Deixa eu botar na velocidade normal. Peraí. Pronto, agora... precisar se acalmar. E o problema dessa história de abuso narcisista é o seguinte: você chega lá num psicólogo e geralmente ele vai tentar deixar essa história meio de lado para trabalhar com você, e de certa forma a culpa sempre acaba caindo no seu colo. Exatamente. Eu acabei conversando com uma pessoa que me procurou e que foi vítima, né? Eu prestei assistência e dei uma orientação. Não atendi como psicanalista, obviamente, porque eu não tenho habilitação para isso ainda, mas orientei ele a procurar a terapia. E ele me agradeceu e disse assim: cara, você não sabe como eu estou me sentindo bem. Isso aconteceu num lugar onde eu estava viajando. Eu procurei uma psicóloga
de emergência. Quando eu cheguei lá, ela me deu um sermão e colocou toda a culpa em mim. Eu saí de lá mais miserável ainda. E uma coisa que é importante salientar, a gente não está fazendo propaganda contra os psicólogos ou contra qualquer tipo de terapia, mas o que as pessoas se esquecem é que dá a impressão que o psicólogo, o psicanalista, o terapeuta, eles são pessoas que não erram, né? São pessoas que... Então, eu estava esses dias conversando com a minha esposa e aí o papo foi o seguinte, né? Que a gente chegou à conclusão, poxa, tem pedreiro bom, tem pedreiro ruim, tem mecânico bom, tem mecânico ruim. Profissionais, tem profissionais de todos os tipos. Por que se espera que não haja, que também na área da saúde mental não haja psicólogos ou psicanalistas bons e os ruins também, os profissionais e os antiéticos também? Eles existem, né? Hoje eu estava assistindo um vídeo, eu não lembro qual jornal, que acho que é o Gazeta do Povo, no qual a entrevistadora chamou um psicólogo com especialidade forense para falar sobre os perigos da questão da denúncia de pedofilia, porque houve um caso no Paraná de quadrilha atuando junto com psicólogos para dar o parecer ali técnico para o juiz de que a criança foi molestada, e alguns deles é falsa acusação. Então, poxa, você vê uma quadrilha agindo e no meio da quadrilha tinha psicólogo. Então, é necessário que a pessoa tome muito cuidado na hora dela fazer uma escolha. É exatamente o que você falou. Precisa de orientação, precisa de... Os canais, quem está fazendo esse trabalho, né, precisa dar uma orientação, e foi exatamente o que eu procurei fazer com esse rapaz. Eu falei assim, olha, se você procurar um profissional da saúde mental mais uma vez e ser tratado dessa maneira mais uma vez, cara, vire as costas, vai embora e vai tentando até você achar um que realmente tenha empatia mesmo para com o seu sofrimento, para com o que você passou, porque você entendeu que você foi vítima. Você já sabe que você foi vítima, agora você está buscando o tratamento. Você não precisa mais marcar uma consulta com um psicólogo para você entender, o que está acontecendo comigo. Não, você já entendeu. Então você tem que procurar alguém e falar assim, já chega lá de cara e fala assim, eu sou vítima de um sociopata, de um narcisista, e eu quero saber assim, dá para você me atender? Então já chega com isso aqui, porque já economiza, sei lá, pelo menos umas 3 páginas da amnese lá dele, né? Amnese, né, que fala, né? Anamnese. Já economiza acho que umas 3 páginas da anamnese dele lá, né? Praticamente isso. Mas o ponto, na minha opinião, não é nem esse. É que não é questão de ser bom ou mal profissional. É questão da coisa ser desconhecida. Não tem experiência, né? Entendeu? Tem experiência. Uhum. Que nem o vírus aí. A gente tem que usar outros termos, não sei, né? Pessoal, eu acho que o que eu precisava aí da fala dele já foi posto aí, né? Excelente essa live. Se alguém tiver interesse, manda aí nos comentários que eu publico aí. Eu pego o link aqui e mando para vocês assistirem. É uma live de 1h e 12 minutos. Muito, muito bom. Minha opinião, né? Eu acho que é uma disputa. Eu acho que quando muitos psicólogos faz esse tipo de comentário de que não é bom, não pague, né? Não faça um tratamento psicanalítico, eu acho que eles entendem que eles estão perdendo clientes, né? O cliente que era para ser atendido por ele, exclusivamente por ele, que fez 5 anos de psicologia. Como assim você, psicanalista, que só fez 2 anos nessa área, quer atender um paciente que era para vir para mim? Minha lógica é essa. Porque, pessoal, é muito melhor. Aqui eu deixo um conselho: se você tiver cheio de dúvidas, né, você está cheio de dúvidas, querendo entender contextos, entender sobre você mesmo, procure um psicanalista. Mas, infelizmente, eu vou ter que falar aqui, procure um psicanalista que não seja formado em psicologia, porque dificilmente ele vai te atender. Ele pode ter o diplomazinho lá da psicanálise, mas não vai querer te atender.
Porque os que eu já encontrei não toparam, né? E aí, em breve eu vou fazer eu quero voltar a fazer psicanálise, mas no dia que eu for procurar, eu vou querer um que não seja formado em psicologia. Para mim não serve mais se for psicólogo, porque vai me enrolar, vai querer tratar dentro da terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental é só te dar dicas do que você pode fazer para a sua situação ficar melhor daqui para frente. Mas se você está se corroendo por dúvida, gente, isso é normal. Isso é normal a gente querer entender chama-se autoconhecimento, isso é bom. Eu aprendi nessa minha caminhada que a gente só domina algumas coisas em nós mesmos através do conhecimento. Se você não conhece a você mesmo, você não vai saber. Eu tenho coisas hoje que eu só tenho controle dentro de mim porque eu aprendi. Alguém chegou e falou, você é assim por isso, por isso e por isso. Aí eu sei. Então, a gente não controla aquilo que a gente não conhece. Então, a psicanálise ela é muito favorável nesse aspecto do autoconhecimento. Mas aí vocês poderão deixar aí os seus comentários. E eu gostei muito quando o cara falou aqui dos mal profissionais, porque tem, pessoal, tem assim como existem os psicólogos excelentes, tem muito, pessoal, muito psicólogo pilantra. Infelizmente, eu já caí nas mãos. E principalmente quando é mulher. Ei, meu amigo, quando é mulher... Mas é isso aí, meus queridos. Hoje foi um conteúdo mais menor, né? E tá aí pra vocês. Espero que tenham gostado, tá bom? Grande abraço aí pra vocês. Fiquem em paz. Tchau, tchau.